tema hoje é o mar. O tema hoje é sair para a pesca. Tem uma canção que, não sei se vocês conhecem, o nome dessa canção é Pescador. Ela é cantada pelo grupo Vencedores por Cristo, na década de 80. Né? Tem gente aí que curtiu muito essa canção nessa época aí, né? E continua curtindo porque é uma canção boa. E o pessoal mais velho balança a cabeça assim, com mais força, né? E só que essa canção, os primeiros versos dela, ela diz: amanhã, pescador, já se lança no mar para pegar uns pescados, para ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. É a canção que fala do drama do pescador, da dificuldade que os pescadores têm no seu dia a dia, da sua luta, né, de às vezes conseguir, às vezes não conseguir. É o dilema que passam os pescadores. Pedro viveu esse dilema. O texto diz que ele trabalhou a noite inteira, ele se dedicou, ele se entregou ao que fazia, mas não conseguiu levar nada para casa. Não foi falta de dedicação, não foi falta de conhecimento, mas às vezes o mar não está para peixe. E a sensação que ele tem, que ele teve, foi a sensação de ter trabalhado em vão. A sensação de ter trabalhado e não ter dado em nada. Ele vive uma experiência ruim. Eu acho que quando a gente é trabalhador, que a gente volta para casa e não vendeu nada, é muito ruim. Eu acho que até os motoristas de Uber sabem muito bem isso. Que é ruim quando a gente rodou a noite inteira e conseguiu fazer muito pouco, conseguiu vender pouco. Pior talvez seja a sensação de não vender nada, não pegar nada, não pegar peixe nenhum. Essa foi uma experiência ruim. E as experiências ruins têm uma peculiaridade. Elas nos prendem. A gente acha que deu errado uma vez, pode dar errado de novo. Não é porque uma laranja é azeda que todas são azedas. Não é porque não deu certo com esse cara que não dará com o próximo. Não é porque o casamento não decolou. Não é porque você investiu em algo que você nunca mais vai investir. Não é porque você se relacionou e quebrou a cara que você não vai tentar novamente. Pedro tem uma experiência ruim. E a história de Pedro muda por uma coisa. Jesus Cristo está na praia. Pode mudar a mesa. A história de Pedro muda, porque tem uma coisa: Jesus Cristo está na praia. Eu vou pedir para vocês me ajudarem a projetar um texto de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, que é o texto da nossa meditação nesta noite. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar largo, e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca em que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, esse texto fala do Senhor diante de uma multidão que o apertava na praia. Essa multidão estava com sede da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 4, no capítulo anterior a esse, nós lemos que o Senhor foi expulso de uma sinagoga por religiosos da sua época, por não aceitarem a verdade de Deus. Mas o amor do Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que isso não impedia Jesus. Então ali estava ele na praia, ensinando a palavra de Deus a um povo sedento, como nós que estamos aqui. Nós estamos aqui porque estamos sedentos Amém. Da palavra de Deus. Nós estamos aqui porque estamos sedentos da presença do Senhor e precisamos dessa presença. E o Senhor, sendo apertado ali, ele viu aqueles pescadores que estavam ali lavando as suas redes. Isso traz uma mensagem para nós muito maravilhosa, irmãos. O Senhor nos vê. Diante de todas as situações, sejam elas quais forem, o Senhor nos vê. O Senhor te vê, meu irmão. O Senhor te vê, minha irmã. Diante desse mundo, diante de tantos bilhões de pessoas, o Senhor te vê, o Senhor te conhece e Ele se importa com você. A multidão apertando, mas Ele estava de olho ali naquelas pessoas, se importando com elas, e Deus tinha um plano para aquelas pessoas. E o Senhor se manifesta àqueles pescadores, porque Ele nos vê. É preciso você crer nisso a cada dia. Senhor, Tu me vês. Creia nisto. Eu acho que isso é bem especial, porque ele já devia ter visto muita gente lavar a rede. Ele já devia ter visto outros lavando a rede. Eu acho estranho ele ser empurrado pela multidão, ter olhos para a multidão, ter olhos para o que está vivendo e ter olhos para duas pessoas que lavavam a rede. Porque, na verdade, havia duas histórias ali. A história de Pedro é contada. O texto fala no verso 2 assim: e os pescadores lavavam as suas redes. Lavar a rede é certo. Ou não é certo? Lavar a rede é certo. Até porque tem alga que gruda na rede, tem aquele sargaço que gruda na rede. Tem sal quando é mar. O contexto aqui não é mar não, tá? Por mais que fale mar, é um lago só. Mas às vezes tem sal. E o sal corrói a rede. Ele tem que lavar a rede. Está certo lavar a rede. Mas redes só podem ser lavadas quando termina a pesca. A pesca não acabou. Pedro não tem essa sensação, porque as evidências diziam que a pesca tinha acabado. A pesca não havia acabado, mas as evidências todas, de quem trabalhou a noite toda, dizia que a pesca tinha acabado. Quando eu digo que não é errado lavar as redes, eu falo para a sua vida, para dizer que a gente deixa acumular muita coisa.
nessa vida, a gente deixa acumular muita coisa. A gente deixa acumular muita coisa presa na rede. Às vezes a gente deixa sal na rede e redes arrebentam por isso. A gente não segura algumas relações justamente pela essa incapacidade que a gente tem de tirar resíduos e se livrar dos resíduos. Que essa palavra nessa noite venha te incomodar, te dizer que é preciso lavar as redes. E não dá para acumular resíduos. Mais do que qualquer alegoria que seja proposta, é dizer para você que a gente não coleciona resíduos. A gente não deve acumular coisas que fazem só com que a nossa rede arrebente. Mas redes só podem ser lavadas quando a pescaria acaba. Quando a pescaria acaba, a gente precisa acreditar nisso, que redes só podem ser lavadas quando a pescaria acaba. E essa é a lição que Pedro recebe nesta ocasião. Ele pensou que a pescaria tinha acabado. Às vezes nós também pensamos, irmãos, que acabou para nós. Às vezes nós temos esse pensamento, esse sentimento, diante de situações tão difíceis que nós vivemos, às vezes nós pensamos, não dá mais. Mas a rede só pode ser lavada quando a pescaria acaba. E o Senhor estava na praia, irmãos. O Senhor estava na praia. Eu queria que você repetisse isso. Jesus Cristo estava na praia. Você pode repetir? Jesus Cristo estava na praia. Por mais que você pense que acabou, você tem que ter ciência disso. O Senhor está na praia. Está muito complicado, não vai dar. O Senhor está na praia. Esse Senhor que está na praia é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor que pode mudar as situações. Casamento. Diagnósticos ruins, quantas pessoas passam por esse baque na vida. Relacionamento familiar. A pesca não acabou. Não lave ainda as suas redes, por mais que elas precisem e necessitam ser lavadas, mas tenha paciência, creia, o Senhor está na praia, é Ele que pode mudar a situação. Às vezes a gente acha que as coisas o caldo entornou de uma maneira que não dá mais para reverter. Às vezes a gente acha que a coisa quebrou, o brinquedo quebrou de vez. A palavra de hoje é uma palavra simples, uma palavra para o seu coração. Jesus Cristo está na praia. Não desista com facilidade. Irmãos, Pedro precisava dos peixes. E nós precisamos também dos peixes. Nós trabalhamos para isso. Nós temos as nossas dificuldades. E naquela noite, depois de ter passado aquela noite, ele se sentiu certamente frustrado, como nós nos sentimos, muitas das vezes, frustrados com tantas situações. Pedro se sentiu assim, a noite toda. Imagina o que é você passar a noite toda num barco, acho que o Zezinho entende um pouco de pesca, Zezinho? Zezinho sabe o que é o balançar daquele barco. Zezinho sabe, dependendo de onde você senta lá no barco, o cheiro do diesel, que o barco usa para ir para o alto mar, isso falando dos dias de hoje, não dos dias de Pedro. Mas você sabe das dificuldades. E eles passaram por toda essa dificuldade por uma noite toda. E precisavam ter um resultado legal. Precisavam porque eles dependiam disso. A família deles estava esperando a grana do peixe chegar para ajudar nas contas, para ajudar em todas as situações. Então, irmãos, isso às vezes realmente nos deixa frustrados, nos deixa desanimados, mas temos que nos lembrar, o Senhor está na praia. Essa
é a nossa esperança. É isso que nós devemos estar firmados, com todo o nosso desânimo, com toda a dificuldade que nós vivemos, sempre nos lembrar: o Senhor está na praia. As derrotas tiram o nosso fôlego. As derrotas tiram o nosso fôlego. A falta de resultado tira o nosso fôlego. Eu queria dizer que permanecer também é lutar. A gente está fechando aí o mês da família. E a gente precisa dar esse recado. Permanecer também é lutar. Permanecer na praia é uma questão de resistência. Permanecer também é lutar. Preste atenção nesse recado para a sua vida. O verso 3 fala assim: entrando no barco de Simão, pediu que o colocasse próximo à praia. Deixa a gente explicar para vocês como é que é isso. Ele chega na praia, Marcelo explicou, começa uma pregação na praia. Marcelo disse que ele tinha sido expulso das sinagogas. Ele começa a pregar nas ruas. Não tinha rua. Então ele está pregando na praia. Ao pregar na praia, a multidão, imagina que ele não tem esse microfone, né? Não tinha energia elétrica, enfim. Ele está pregando na praia e a multidão, ele está apertando ele, e ele vira para Pedro, aquele que ele tinha reparado que estava lavando as redes, ele vira para Pedro e fala assim: me dá o teu barco. Tenta ver comigo a imagem. Ele deixa a multidão, ele vai para a água, ele sobe no barco e pede para Pedro ficar manobrando o barco. Tipo assim, nem para o fundo, nem para perto, nem para o fundo, nem para perto. Mas Pedro deve ter adorado isso, né? Ele tinha trabalhado a noite toda, não tinha conseguido peixe, aparece alguém que diz para ele assim: me dá o teu barco e eu vou pregar. E fica manobrando aí o barco enquanto eu prego para as pessoas que estão na praia, estão na terra. Marcelo, às vezes, a gente acha que Deus vai passar na nossa vida e vai atender os nossos pedidos, que Deus simplesmente vai passar na nossa vida e vai ouvir as nossas orações, que Deus simplesmente vai passar na nossa vida e vai ouvir as nossas queixas, que Deus simplesmente vai passar na nossa vida e vai consolar, porque a gente não passou a noite toda e não pescou nada. E Deus passa na nossa vida e nos pede algo. E Deus passa na nossa vida e pede algo de nós. Pede o nosso barco. Quando o Marcelo falou, e a Fabiane cantou muito bem, sobre problemas, sobre... Talvez Deus passe na sua história e hoje, mais do que sentar e te fazer um cafuné pela sua dor, Ele quer algo seu. Porque antes de te consolar, antes de curar, antes de resolver, antes de desenrolar, antes de desatar os nós, talvez Ele queira o seu barco. E o que é mais interessante é que talvez você esteja preso para ser obrigado a ouvir o que você precisa ouvir. Eu vou repetir. Talvez hoje você esteja preso em alguma situação ou em algum lugar para ouvir o que você precisa ouvir. Me dá o teu barco. Esse foi o pedido do Senhor. Me dá o teu tempo. Me dá os teus dias. Me dá a tua atenção. Antes de nos consolar, hoje, talvez Ele esteja pedindo algo de nós. Você pode projetar, por favor, o verso 4?
Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo. Em outra versão, ele fala de um mar mais profundo. E quando ele fala isso para Pedro, Pedro fala para o Senhor: pesquei a noite toda e não deu resultado. Às vezes nós temos essa reação também, quando o Senhor nos dirige a certas coisas que a gente acha estranho, e a gente fala com o Senhor: poxa, Senhor, é isso mesmo, né? Às vezes nós temos essa audácia, né, de falar isto. Assim como Ananias teve também, quando o Senhor falou: olha, vai à rua chamada direita, você vai encontrar Paulo lá, ora por ele. E Ananias: poxa, Senhor, esse Paulo aí é o cara que está perseguindo a gente. Tem certeza, né? Tem certeza? Tem certeza? Então, às vezes nós reagimos desta forma, né, à orientação do Senhor, né? Ainda mais que Pedro era um cara experimentado, né, no trabalho, então ele reage, né, dessa forma, perguntando ao Senhor: é isso mesmo, né? Mas o que nós precisamos entender, irmãos, nesse texto, a lição maravilhosa, uma das lições maravilhosas que ele traz para cada um de nós, é a seguinte: Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece todas as coisas. O nosso conhecimento será sempre muito limitado, mas o de Deus não. O Senhor conhece todas as coisas. Como o profeta Isaías diz: os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Pedro teve essa reação, às vezes nós temos também, mas tenhamos no nosso coração o seguinte: o Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe de todas as coisas. E, irmãos, outra coisa legal que esse verso também nos fala é a respeito de levar para o mar alto. Isso também traz uma lição bem legal para nós. Estava isso na canção dela, talvez vocês não tenham percebido, quando ele fala: leve para o mar alto, é dizer, leve para lugares mais profundos. O mar alto, irmãos, significa que o Senhor quer nos levar para ficarmos mais aprofundados no seu poder, no seu conhecimento, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor. O Senhor quer nos levar a esses locais, a esses lugares mais profundos, né? Porque nós precisamos conhecer essas profundezas do Senhor. O Senhor nos convida porque nós podemos fazer isso, nós podemos dar esse mergulho na graça de Deus, no conhecimento de Deus. Como o profeta Oséias também fala para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Deus te convida, Deus me convida, a cada um de nós: olha, leva o teu barco para o mar mais profundo, porque eu vou fazer algo maravilhoso na tua vida. Então, irmãos, vamos aceitar esse convite e sair daquele lugar raso. Deus quer nos levar para locais maravilhosos que nós ainda não conhecemos, que possamos atender a esse convite do Senhor, que possamos esquecer aquilo que nós sabemos. Senhor, eu quero esquecer aquilo que eu sei, porque na verdade eu não sei nada, eu não sei nem como me convém saber, e eu quero seguir o teu conselho, quero te acompanhar nesse mar profundo. A gente pega cardumes onde Deus manda. Olha essas frases aí, essa sequência de frases. A gente pega cardume onde Deus manda. Entenda, Deus tem o melhor para você. A gente até deixa o Senhor usar o nosso barco, mas não vai onde Ele manda. A gente quer ficar agarrado na beira do lago, porque ali é mais confortável, ali é o lugar que a gente conhece. A gente quer continuar agarrado na beira do lago. Você deve estar, de repente, pensando: poxa, irmão Marcelo, Pedro já era experimentado nas águas profundas, mas não com o Senhor no barco, não o Senhor orientando a ele no momento certo, no momento exato, porque
é isso que faz a diferença. De certo que Pedro sabia, já tinha experimentado ir lá no mais profundo, né, na parte mais profunda, né, daquele lago de Genezaré, mas ele ainda não havia experimentado essa experiência do Senhor estar com ele. Existem técnicas que são técnicas do céu. Não dá certo com esse garoto, pai. Não dá certo com essa menina não me entende, essa menina não me ouve. Esse homem não me ouve, esse homem parece que é um estranho para mim. Eu estou há 20 anos com esse homem, e esse homem é um estranho para mim. Eu estou há 10 anos com essa mulher, e essa mulher é uma estranha para mim. Essa mulher não me ouve, eu já não sei mais o que fazer. Existem técnicas que os pescadores não dominam. Existem técnicas que pescadores antigos não dominam. Pescadores de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, porque são técnicas do céu. O que a gente está dizendo para você é que algumas coisas não decolam, porque falta técnica, não sua, falta técnica do céu. Existem soluções que você vai ter apenas quando se abraçar técnicas que vêm do céu. Verso 5: mas sob tua palavra lançaremos a rede. O pescador era Pedro. Ele dominava. Jesus era carpinteiro. Tem que ter muita humildade para topar essa conversa. Tem que ter muita humildade para topar essa conversa de ir para o mar alto, jogar para o outro lado. Quando você olha para o cara e sabe que o cara não entende do riscado. Pedro usa de humildade, talvez é o que esteja faltando para você. Está faltando humildade. Está faltando humildade porque a gente precisa ouvir a palavra que vem da boca daquele que fala conosco. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Olha só, eu não estou acreditando em nada disso aqui, estou achando isso tudo uma maluquice, mas tudo bem. Sobre a tua palavra. Se eu for, algumas pessoas quando pregam de Pedro falam assim, né? Porque numa atitude de fé, Pedro disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu acho que Pedro não era nada disso. Eu acho que Pedro parecia contigo e comigo. Já que tu está mandando, né? Já que o Senhor está mandando, sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, as regras são de Deus. Quando Ele diz sobre a tua palavra lançarei a rede, Ele está dizendo para mim e para você, as regras são de Deus. Ter uma vida de fé é entender, as regras são de Deus. As regras são de Deus. As regras são suas. Debaixo da sua autoridade, da autoridade da tua palavra, eu vou me mover. Jesus, eu creio na tua autoridade para fazer algo extraordinário. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, precisamos crer nisto. Entender-se discípulo é entender que quem comanda nossos barcos sempre será Deus. Entender-se discípulo é uma situação radical. É entender que quem comanda nossos barcos será Deus. Pedro, como já falamos antes, sabia pescar, entendia do riscado, mas fazer a pesca maravilhosa, só o Senhor. É isso. A diferença, qual é a diferença entre pesca e pesca maravilhosa? É o Senhor. É o Senhor. A diferença entre ser mãe e ser uma mãe maravilhosa é o Senhor. Entre ter um casamento e um casamento maravilhoso é o Senhor. Entre conseguir mudar situações, em conseguir solucionar coisas, é o Senhor. Esse é o convite, sabe? O verso 6, e fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixes. O tema aí qual é? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. O tema é milagre. Milagre, gente. A gente precisa abrir espaço para o milagre. Isso parece um pouco uma teologia que não tem nada a ver com a nossa, né? Abre espaço para o milagre. Parece que Deus precisa, né, disso. Não precisa nada disso. Sabe o que ele está dizendo? Abre espaço para o milagre. Abre espaço para o milagre aqui. Abra espaço para o milagre aqui. Abra espaço para o milagre. O texto agora mostra que a gente precisa abrir espaços para o milagre. Coisas acontecem na nossa vida porque a gente não consegue entender que é preciso abrir espaço dentro de nós para o milagre. A gente ficou tão racional, a gente ficou tão lógico, que a gente parou de abrir espaço para o milagre dentro de nós. E hoje você está sendo chamado para abrir espaço para o milagre. Olha essas frases. Coisas retomam o equilíbrio através de milagres. Existem coisas que retomam o equilíbrio através de milagres. Confusões podem ser desfeitas através de milagres. Milagre é aquilo que está para além das redes. Milagre respondem à necessidade, não à vontade. Milagres respondem à necessidade, não à vontade. Quando se esgotam as esperanças, surgem os milagres. Milagres é o jeito de Deus dizer: estou aqui. Se você for ensinar para uma criança o que é milagre, mãe, o que é milagre? Fala assim para ele: filho, milagre é o jeito de Deus dizer presente. É isso. Milagre é o jeito de Deus dizer presente. Verso 11: e deixando tudo, o seguiam. Preste atenção. Qual era o objetivo deles? Qual era o motivo da angústia? Qual era a aflição de Pedro? Qual era a aflição de Pedro? Era o quê? Peixe. Peixe, falta de peixe. E o verso 11 diz assim, e deixando tudo, o seguiram. Houve a multiplicação, os peixes apareceram, encheram o barco, mas encheram o barco de uma maneira que eles ficaram até com medo do barco e a pique, e eles arrastam o barco até a areia, e eles botam os peixes no chão. Está vendo comigo? Você está vendo a cena comigo? Eles botam o peixe no chão, e eles largam tudo e seguem a Jesus. Isso aqui é dar mais prioridade ao abençoador do que a bênção. Isso é algo que a gente precisa entender muito bem. Honrar mais o abençoador do que a bênção em si. Porque, infelizmente, o que pode acontecer, e acontece, acredite nisso, acontece da pessoa se ligar mais no milagre, mais na bênção em si, e esquecer quem fez aquilo. E esquecer a grandeza desse Deus que fez essa grande maravilha, esse grande milagre. E quando esse texto diz, deixando tudo, o seguiram, ele fala isso para nós. Aquelas pessoas se importaram mais com aquele que os chamou, com aquele que fez aquele milagre, que é o dono do milagre, que pode fazer outros milagres. Eles escolheram ficar com essa melhor parte, seguir a Jesus Cristo, o abençoador. E como foi maravilhoso esse encontro, como foi transformador esse encontro. No início do texto, quando nós lemos, o apóstolo Pedro se refere a Jesus como mestre. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra nós iremos. Mas depois desse milagre, depois que Pedro vê, uma coisa que só Deus realmente poderia fazer, porque aquilo não era coincidência, Pedro conhecia tudo que se passava naquele lago,
né? Quando ele vê aquele milagre maravilhoso, aquela pesca maravilhosa, de tantos peixes que nem dava para o barco dele somente levar, ele tem um encontro transformador. E é esse encontro que nós precisamos ter em nossas vidas. Hoje. Um encontro transformador com o Senhor. Hoje. Naquele momento ele diz, se prostra diante do Senhor, se ajoelha diante de Jesus e o adora e diz, Senhor, ausenta de mim que sou homem pecador. Esse encontro transforma vidas. Esse encontro quer transformar a tua vida. Nesta noite, é uma noite de ocorrer este encontro. Amém. O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é ele ser salvo por Jesus Cristo, é ele ser transformado por Jesus Cristo, é ele conseguir deixar a sua vida para trás, largar tudo e seguir ao Senhor. Tem uma poesia que, na verdade não é poesia, foi uma crônica que um pastor luterano escreveu e eu vou terminar com ela. Uma canoa à beira da lagoa, um pescador, e meia hora estou eu observando. Círculos perfeitos de uma rede jogada à água. Rede afunda, o chumbo das suas pontas caem como pétalas, mas nada é pego. E ele joga a sua rede 20 vezes, e 20 vezes a rede volta vazia. Ele sabe que há dias que, contrariando a dedicação, redes voltam vazias, 20, 30, 100 vezes. Mas ele sabe que lançar a rede é um ensaio de esperança. Ele sabe que deixar de lançar a rede pode significar desistir, pode significar deixar de comer, pode significar abandonar-se da profissão, pode significar morrer. E eu agradeço-te, velho pescador, pelo teu trabalho não foi em vão. Hoje deste-me o recado que eu precisava. Redes voltam vazias, mas o Senhor está na praia. Mesmo quando as redes voltam vazias, eu queria que você acreditasse que o Senhor está na praia. Mesmo quando as coisas apontam para você desistir, mesmo quando as coisas apontam para você não crer, mesmo quando as coisas apontam para que você ache que tudo foi em vão, que tudo foi jogado fora, que foi um tempo danado sendo desperdiçado, mesmo em situações, eu quero que você creia que Jesus Cristo está na praia. Não tem a ver com as redes, não tem a ver com a rede vazia, não tem a ver com 1, 2, 3 vezes, não tem a ver com a noite toda, tem a ver com a certeza que aquele encontro não era vão, era um encontro de Jesus Cristo com aquele homem, porque Jesus Cristo está na praia. Isso tem a ver com você, isso tem a ver com a sua vida, isso tem a ver com as perguntas que você veio com elas hoje, isso tem a ver exatamente com as perguntas que estão dentro de você. Você precisa entender que Jesus Cristo está na praia, e quando Jesus Cristo está na praia, milagres acontecem. Abra espaço, porque milagres acontecem. Se a Fabiane cantou uma canção, eu e o Marcelo vamos cantar outra, que agora a gente canta, né, Marcelo? A gente vai cantar uma canção. Mas antes eu queria orar pela sua vida. Vamos ficar em pé. O pastor Marcelo vai orar pela sua vida. Queria chamar você aqui na frente. Quem tem uma questão para apresentar diante do Senhor nessa noite, quem traz uma angústia, eu queria que saísse do seu lugar. Há muito tempo a gente não faz isso por causa da pandemia, mas a gente está num outro momento. Sai do seu lugar para a gente orar por você. Vem aqui na frente. Quem tem uma questão específica, saia do seu lugar. Vem aqui na frente para a gente orar por você. Você que tem um pedido, você que tem lançado as redes e tem vindo vazia e você está sendo provocado a desistir. E o Senhor está chamando para você lançar a rede de novo. O Senhor está chamando você para o mar alto.
para maior intimidade. Deus está chamando você para que você o conheça mais. Mesmo quando as redes voltam vazias e têm voltado vazias, você precisa acreditar que Jesus Cristo sempre esteve na praia. Bendito seja o teu nome. Quantas vezes, né, Paulinho? Os pescadores voltam decepcionados. Eu posso voltar com as minhas redes vazias, mas eu não posso esquecer que Jesus Cristo está na praia. Eu posso até voltar desapontado por ter trabalhado a noite toda, mas eu não posso esquecer que Jesus Cristo é a minha grande companhia. Eu tenho ido para o mar alto, mas agora eu vou com a companhia certa, eu vou com a companhia do Senhor. E quando a gente caminha com Ele, às vezes a gente volta com o barco cheio, mas às vezes a gente volta com o barco vazio, porque a gente não tem esse evangelho de triunfo, não. Esse evangelho aí de que você vai ficar rico e as coisas teu bolso vai encher de grana. A gente não tem nada disso. A gente pode voltar com o barco lotado de peixe, mas a gente pode voltar com o barco vazio, que a gente tenha o Senhor na nossa vida. A palavra para você foi essa nessa noite. A palavra para a tua vida foi essa. Você pode repetir comigo? Jesus Cristo está na praia. Jesus Cristo está na praia. Creia nisso, creia nisso. Creia nisso. Você que veio à frente com um pedido, preciso te dizer que Jesus Cristo está na praia. Pode orar, Marcelo. Pai querido que estás nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome para sempre. Queremos agradecer-te, Senhor, pela certeza de que o Senhor está na praia, pela certeza de que os teus olhos estão fitos em cada um de nós, Senhor, pela certeza de que o Senhor nunca nos desampara, de que o Senhor é o nosso ajudador e de que o Senhor é o nosso maior tesouro, o nosso maior milagre. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque assim como o Senhor chamou a Pedro, o Senhor tem chamado a cada um de nós. E aqui estamos diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz. Aqui estamos diante de Ti, para, com a Tua graça, obedecer ao Teu chamado, Senhor, e realizar o Teu querer, realizar a Tua obra, Senhor, e pescar almas para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Senhor, eis aí o Teu povo, Pai, que ouviu o Teu chamado, Senhor. Eis aí o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, cada um de nós temos um pedido nesta noite, cada um de nós temos uma necessidade nesta noite, cada um de nós carecemos de um milagre nesta noite. Sim, Senhor. Mas o Senhor sabe, e nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, nós oramos, abençoe o Teu povo, Pai. Amém, Senhor. Senhor, visite a cada um na sua necessidade, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Visita, Senhor, cada lar aqui representado, Senhor. Em nome de Jesus. Visita as nossas famílias, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Ajude a cada vida. Entregamos tudo nas Tuas mãos. E desde já, agradecemos a Ti, que está na praia, que está em nossas vidas. Amém, todos Senhor. os Amém, dias. Senhor. Amém. Amém e amém, Senhor.